Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Se o som aí tá legal. Oi? Tá bom. Bem, queridos, essa temática que a gente vai abordar hoje está projetada aí, Aprendendo a Amar-se, né? Ela se baseia num livro bastante conhecido de Divaldo Franco, de Joana de Ângeles, da série psicológica de Joana de Ângeles, chamado Ser Consciente. É um capítulo desse livro. Para vocês terem ideia da densidade desse livro, das informações que tem lá, é uma coisa encantadora e eu estou fazendo essa descoberta agora. Eu acho que agora que eu me encorajei mesmo de encarar a leitura de Joana, que é muito profunda, muito densa, e demanda talvez até um aporte de alguns conhecimentos que foge um pouco da minha área de prática, né? Minha prática é engenharia civil, não tem muito a ver com essa parte, digamos, em princípio, né? A priori. Mas a gente que tem afeição pela doutrina, estudamos a doutrina há algum tempo, a gente vai percebendo realmente a riqueza e o quanto que tem de informação, de lucidez naquelas abordagens da Joana. Não é muito fácil, né? É um mergulho assim, de uma leitura que demanda realmente cuidado, né? Para poder a gente aproveitar bem. E também um tema alinhado com a proposta do mês espírita. O mês espírita ele está apontado no sentido da questão do Setembro Amarelo, né, da preventiva ao suicídio, ou seja, apontado na questão da valorização da vida. E aprendendo a amar-se é algo muito importante nesse aspecto, né? Muito bem. A gente vai falar um pouquinho a respeito dos nossos defeitos, das nossas dificuldades e de como que a gente pode trabalhar de uma forma viável para nós, não tão pesarosa para nós, na melhoria íntima, né? Como que a gente vai fazer esse processo de transformação, de melhoria, como que ele pode se dar e de uma forma, digamos assim, o menos incômoda possível em relação a nós, né? A gente vai ver mais à frente por que eu estou falando isso. Nossos defeitos, em geral, vamos falar de alguns deles: inveja, ciúme, a cupidez, né? Então são defeitos que nós trazemos em maior ou menor grau, alguns até já superamos, talvez não tenhamos mais, mas sempre tem algum resquíciozinho ainda a ser trabalhado. E alguns que são aquelas nossas marcas, né? Que a gente já conhece, aquelas situações nossas pessoais, individuais, que cada um de nós sabe onde é que o sapato aperta, né? Aquele ponto ali é meio complicado para nós ainda. Muito bem, então a gente vê que quando a gente fala de defeitos, e assim, de filosofando em relação à questão das nossas dificuldades, a gente está arriscado a fazer uma abordagem meio circular, né? Por exemplo, a gente fala, poxa, por que ele é invejoso? Por quê? Por que esse fulano é invejoso? Ele é invejoso porque ele tem inveja. Tá, mas aí, né? Vê que a explicação não resolveu nada, né? Aí, mas por que ele tem inveja? Porque ele foi invejoso no passado. Então, está vendo que às vezes a explicação de como é que fica? De onde se originaram, de onde surgem os defeitos da nossa alma? Essas defecções, essas dificuldades nossas. De onde elas surgiram? Como isso apareceu? E a gente sabe que a questão do defeito, das nossas mazelas, é de importância que a gente aborde, que a gente compreenda algo sobre esse ponto, porque nós viemos aqui justamente voltados para essa transformação dos nossos defeitos em virtudes, né? Da gente realmente substituir essas situações, a gente vencer as nossas dificuldades e alcançar, enfim, a questão das virtudes, que são os objetivos fundamentais da nossa passagem aqui pela Terra, né?
E justamente, Joana, é interessante, quando ela fala dos defeitos, ela faz até uma abordagem muito interessante, a maneira como ela se refere justamente a essas questões que a gente ainda traz, essas dificuldades. Ela fala assim, que os nossos defeitos são os filhos diletos do ego. Né? Começa a psicologia, começa a falar de ego, daqui a pouco a gente vai falar de self também, né? Do eu real, do eu divino, do eu crístico, e vai por aí afora. Que no final, a gente vai ver, se resume a mesma coisa. É tudo mesmo, está falando do espírito imortal. Self é o espírito imortal. Que parece que está falando de alguma coisa nova. Mas é, digamos, uma abordagem da psicologia, né? da psicologia moderna e tudo. Eles utilizam esses termos. Muito bem. E aí, o que seria o ego? O que é esse ego? Né? Que a gente ouve falar, os psicólogos colocam, a gente tem uma ideia mais ou menos alinhada com isso. Mas o que seria o ego? O ego é justamente essa parte de nós que entra em relação com o ambiente, que entra em relação com o próximo, com o outro. Né? Então, essa via de relação nossa, relacional, né, em sociedade e com o ambiente em que a gente está situado, isso é o ego, é aquela parte de nós que faz essa relação com o meio, com o ambiente e com as pessoas. Muito bem. Bem, a gente sabe que a nossa evolução veio lá, daquele bichinho lá de trás, que batalhava para conseguir sobreviver, buscando a comida dele, e também, né, a reprodução para manter a espécie dele. E a gente veio num processo evolutivo e alcançamos, né, esse momento nosso agora de evolução, vamos falando assim da evolução no âmbito material, orgânico. Né? Nós hoje já estamos num ser, já evoluímos para um ser que necessita exercitar a razão, que ele exercita a razão, faz uso da razão. E é justamente aí que a gente foi estruturando o que seria esse ego, essa via de relacional que a gente colocou com relação ao meio ambiente. Eu estou aqui agora, nesse momento, eu estou usando o quê? O meu ego, estou usando o ego para me comunicar com vocês, nessa conversa, colocando essas palavras, que vocês podem estar entendendo ou não, como diria Caetano Veloso, né? Entendendo ou não. Na estrutura do ego é que se sustenta a nossa razão. Então, a nossa mente e o processo todo se dá justamente aqui fora. Muito bem. O problema que existe uma questão nesse aspecto, que esse desenvolvimento que a gente vai buscar para nesse processo de desenvolvimento do nosso ego, que a gente já veio, né, e chegou nesse ponto agora em que a gente tem essa condição em que a gente se manifesta e se relaciona. Mas esse processo de desenvolvimento, a gente acaba inflando, inchando demais o nosso ego. A gente tem dificuldade nesse desenvolvimento desse ego. E aí está que o ego, então, ele passou a dominar nossas vidas justamente porque a gente não consegue controlar bem esse desenvolvimento dessa condição, né, egóica, dessa condição que se aproxima muito da questão do egoísmo, né? A gente fala assim, o egoísmo, ego. Bem, então, os nossos problemas da nossa individualidade, eles advêm de um ego inflado, de um ego imaturo, né? Desculpe quem está fazendo essas colocações iniciais, mas é para a gente poder entrar no aspecto da nossa palestra. Esse preâmbulo é necessário. Então, nós vamos aqui tentar entender quem são esses filhos diletos do ego que a Joana fala para a gente. Né? Esses filhos do inchaço, desse inchaço. Muito bem. A gente vai projetar agora que é o primeiro parágrafo justamente dessa obra, né, que a gente falou, o Ser Consciente está referida lá embaixo, da Joana de Ângeles. Vamos ler um instantinho. Envolto na pequenez das aspirações egóicas, o ser move-se sob as injunções das necessidades de projeção da imagem, por sentir-se incapaz de superar a sombra, manifestando a força do eu real, imagem e semelhança de Deus. Vocês sentiram a profundidade, a densidade? Só de um parágrafo. Esse capítulo tem 3 parágrafos. 3 parágrafos. Em 3 parágrafos você estrutura uma
palestra em cima de 3 palavras. Você vê a riqueza de informações que nós temos aí. Bem, ela está se referindo ali, né, justamente à presença divina que todos nós trazemos dentro de nós. Nós trazemos a presença divina desde a nossa criação, desde que nós fomos criados. Aliás, o título desse capítulo é Gigantes da Alma. Então, como é que a gente vai falar sobre essa presença divina que está colocado por Joana aqui nessa passagem? A gente vai projetar aqui uma imagem de uma cebola. Ainda bem que não tem o cheiro, né? E nem tem o ácido para espirrar no nosso olho, que a gente ia começar a chorar. Muito bem. Então, a gente está vendo nessa cebola, a parte central lá está escrito self, né? É justamente o núcleo dessa cebola, onde está o eu divino, esse eu crístico que a gente falou, o eu real, o espírito imortal nosso, ele está lá dentro de nós, né? Desde a nossa criação, a gente tem esse self. E é muito interessante, a gente vai ver, nós vamos estudar um pouquinho sobre ele. Vamos falar sobre ele. E aí a gente está vendo aqui em volta, em torno do self, uma série de camadas, né? E justamente essa apresentação da cebola cortada pela metade, ela vai nos ilustrar bem essas camadas, que são essas camadas assim, em torno do self, constituindo o ego. Associando com o que a gente falou ainda há pouco, cada camada dessazinha é o quê? E essas infinitas camadas que tem, é uma encarnação que a gente já teve, né? É uma das encarnações que nós já tivemos. Então nós estamos envoltos com uma série de informações, uma série de experiências constituídas a partir das encarnações que já tivemos. Então a gente traz toda uma bagagem, toda uma série de situações vivenciadas. Tá? Muito bem. A última camada, justamente a casca, que constitui a casca da cebola, é essa encarnação em que estamos colocados agora. Né? E então a gente está ali, mas trazendo, né, nas camadas subjacentes, todos esses conteúdos de outras existências, de outras situações pretéritas, que nós viemos aqui para quê? Para resolver, ou até para utilizar alguns valores, algumas virtudes que nós já alcançamos, para poder servir de motor, digamos assim, ao nosso desenvolvimento, ou talvez até servir também de auxílio aos demais, principalmente aqueles familiares, aqueles mais próximos nossos, com quem a gente tem aquelas relações mais de afeto, né, mais de confiança, e nesses momentos a gente tem condições de repente, estar contribuindo. Porque numa família, é muito comum isso, a gente vê, né, as nuances são muito grandes, e sempre tem um que cobre, o que oferece, tem a oferecer ao outro algum nível de exemplo, algum nível de apoio, que isso aí realmente que engrandece, que nos propicia realmente uma grande admiração pela constituição das famílias, que é um aspecto que a gente tem que enaltecer muito. Eu particularmente, dou um grande valor à questão da família. Então, geralmente, como é que a gente se caracteriza, né? Como é que é a nossa característica? A gente tem um self, justamente essa questão espiritual, essa questão mais profunda, essa questão mais de essência, pouco desenvolvido. É uma característica nossa ainda. Né? A gente ainda está muito associado a essas questões exteriores, ainda calam muito profundamente na gente ainda as questões de fora. Né? A gente se incomoda, às vezes, com coisas pequenas, banais. A gente tem dificuldades em lidar realmente com muitas situações. Então nós temos ainda uma questão assim mais profunda, espiritual, de conteúdos, de valores essenciais, um pouco acanhada, pouco desenvolvida. Isso é uma coisa mais comum. Né? Ou seja, o nosso ser, esse nosso eu real, esse nosso eu profundo, ele ainda é pouco desenvolvido, ele é pequenininho mesmo. Infelizmente, a gente ainda possui só um selfzinho, né? Um selfzinho bem pequenininho mesmo. Então nós precisamos o quê? Desenvolver esse self, como já falamos. Esse eu divino, porque é o que dá sentido para a nossa vida. Né? Se a gente não for... Esses modelos que o Espiritismo nos apresenta, e que a psicologia profunda de Joana também vem nos acrescentar, dão uma mostra realmente do que a gente está fazendo aqui. Porque se a gente começar a refletir na nossa vida, nas situações todas coletivas, nas situações assim em termos de mundo, a gente começa a se questionar e se não tiver uma abordagem nessa linha, você fica perdido. Perdido, você não tem respostas, você não tem um monte de dúvida, um monte de pontos de interrogação.
eu não sei como é que tem pessoas que conseguem ainda viver sem essas informações, né? Devem sofrer, com certeza sofrem, porque não tem respostas a muita coisa. E isso é muito desconfortável, né? É a força, às vezes, do dogma, né? Eu não vou falar sobre isso, não é o tema do nosso trabalho hoje. Muito bem. Então, nós somos pouco desenvolvidos em essência, né? A grande maioria de nós. Aí, como a gente não tem esse desenvolvimento de essência, o que acontece? A gente acaba se projetando em demasia, a gente se lança exteriormente em demasia. Para quê? Para parecer aquilo que nós não somos, aquilo que a gente não é, para mostrar o que a gente não é. Hã? Muito bem. Aí, quanto menos desenvolvido é o self, quanto menos desenvolvimento tem o espírito imortal, que a gente está falando, esse eu divino, que a gente, todos nós trazemos, e nós desde que a gente foi criado, a gente mais, né, se lança para parecer justamente o que a gente não é. Desculpe que esse negócio de não é, vocês vão ver depois o que isso está representando, tá? Não fique assustado, não. Tá? Muito bem. E por que isso acontece? Por que a gente tem aquela parte essencial do self pequenininha e a gente não consegue manifestar esse self? Né? E aí a gente se projeta naquilo que, na verdade, nós não somos. A gente começa a aparentar uma coisa que a gente ainda não é, que a gente ainda não conquistou. Né? Como forma de compensar justamente essa precariedade interna nossa, aquilo que se passa dentro do que a gente sente, aquilo que realmente a gente sente por dentro. Então a gente tem dificuldade, aí a pessoa exterioriza uma coisa que ela não é. A gente vai chegar lá, tá? Não fica assustado não. Então eu me sinto pequeno, né, dos recursos, desse desenvolvimento, assim, das qualidades que eu já deveria estar alcançando, mas ainda não alcancei. Muito bem. Mas tem algumas que já estão incorporadas no meu espírito. Mas tem muita coisa ainda por fazer, de conquistas que eu preciso fazer na minha moralidade, na minha espiritualidade, nesse crescimento, né, mais profundo em mim. Ainda tem muito por fazer. E aí, né, eu me valho do ego para quê? Para dominar, para exercer um domínio externo, né, para aparecer, para chamar atenção. Eu uso o meu ego nesse sentido, porque aquela parte que eu tenho lá profunda está muito pouco desenvolvida. Então, por aquele aspecto lá, eu estou mal pra caramba. Aí o ego começa a se manifestar e projetar realmente uma coisa que ele, na verdade, não é. É uma questão da forma como ele está se apresentando. Né? Então, para mim conquistar afeto, muitas vezes, eu vou projetar uma imagem em demasia, eu vou estar projetando essa imagem inflada, essa imagem irreal de mim, buscando afeto, buscando atenção, buscando... Né? Então, o problema é que, por que isso acontece? Porque no fundo, nesse nível mais profundo, a gente se sente o quê? Vazio, oco. Então a tendência é querer fazer parecer alguma coisa que a gente não é ainda. Aí a gente precisa de títulos, né? A gente precisa de propriedades, a gente precisa de sinais exteriores, né, que chamem a atenção, né, que me deem destaque, que me façam parecer forte, parecer grande, diferenciado. Né? Então, quando no fundo eu me sinto o quê? Fraco, inseguro. Você vai ver às vezes pessoas que estão nessa condição, assim, se apresentando dessa forma, e na verdade num nível mais profundo ele é completamente inseguro, com medo, né? Fraco. Então é assim que o ego passa a dominar nossa vida. Né? E enquanto isso perdurar na nossa existência, a gente vai, nas nossas buscas, a gente ficar focado nessa parte exterior, a gente vai apenas parecer, ficar só nas faixas da busca da aparência, da busca do poder, da busca do prazer, da busca da dominação. Vocês estão percebendo que tem muita gente que está encaixada nesses padrões? Né? Nos padrões do prazer, o cara só quer viver, só quer ter prazer, só quer ter isso, aquilo. Né? Da questão da dominação, que ele quer estar sempre usufruindo de um poder, às vezes de um poder sobre uma cidade, né? Como a gente vê até na política, poderes aí são disputas nesse sentido da dominação. Né? E numa aparência, que é uma coisa, na verdade, que ele quer que prevaleça, mas aqui fora, esquecendo e se apartando, se distanciando do que vai dentro de si. Isso é muito perigoso, muito problemático. Então,
Se essa passa a ser a nossa prioridade, a gente vai se afastar justamente do self. Né? Se o ego tem como prioridade essa parte dessa questão desse meio aparente, dessa questão de parecer ser, do que propriamente buscar a parte mais profunda, onde ele já é, e já tem essas condições mais profundas em si, né? Ele vai ficar realmente priorizando algo que não vai ser construtivo para ele. Então a gente está se apartando e perdendo o contato assim, se a gente procede, justamente da nossa essência mais profunda. A gente se aparta e é isso que dá sentido à nossa vida. Então torna-se complicado. Muitas vezes as pessoas entram em depressão, as pessoas entram em processos de angústia, né? E isso aí são situações justamente desse vazio, reflexo desse vazio, dessa falta desse autoencontro com essas condições melhores, de mais qualidade dentro de nós mesmos, que a gente não está construindo, que a gente está se esquivando de fazer a luta, de fazer o trabalho dessas conquistas. Né? Então, é justamente esse contato com essa questão de essência mais profunda de nós é que vai nos ajudar a nos dar movimento no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento verdadeiro. As qualidades divinas, elas existem dentro de nós, elas já estão ínscritas desde que nós fomos criados. Nós temos as condições dessas marcas divinas, a questão da consciência. Onde é que está escrita onde é que está escrita a verdade? Né? A consciência está dentro de nós, está na consciência. Né? Então é Deus em nós, a questão das nossas consciências. Então as qualidades divinas, elas existem dentro de mim, e justamente nas qualidades divinas que eu já possuo, está todo o potencial que eu preciso para desenvolver o meu espírito, para realmente alcançar todas as conquistas espirituais que nós necessitamos. Isso já existe dentro de mim, mas o problema é que cabe a mim perceber isso. Então eu tenho que fazer esse esforço. Então, enquanto eu ficar enganando só com aparências, enquanto eu ficar só nas questões das conveniências, daquilo que me convém, eu fico na minha zona de conforto, mas também fico na zona de conforto que você não vai se envolver com mais nada, não vai fazer nenhum esforço nesse sentido. Mas também você está entrando num atraso, você está entrando realmente criando dificuldade para você mesmo. Tem um momento da nossa vida que a gente vai buscar algo para suprir, porque às vezes a gente está, por razões pessoais, por motivos vários, às vezes familiares e tal, a gente fica um pouco distanciado, digamos assim, desses apelos mais profundos, de uma orientação filosófica, algo que realmente comece a fazer a gente pensar, a gente refletir sobre esses pontos. Então a gente tem dificuldade, mas isso é uma questão necessária. Vai ter um momento que isso vai bater de uma forma tão avassaladora em nós que a gente vai ter que procurar qualquer coisa para a gente se pendurar, porque a gente vai ficando sem chão. Esse vazio, esse distanciamento vai começando a pesar. E tem pessoas que às vezes ficam realmente à mercê, às vezes, né, de situações sem conseguir resolver. Ou às vezes recebem uma orientação e seguem aquilo ferrenhamente, de uma forma até cega, sem nem pensar. Tem isso também. Desculpem até a abordagem, né? Mas essa abordagem, eu fiquei tão encantado e acabei colocando isso nesse trabalho. Então, o problema é que a gente permanece por muito tempo encantado com essa superficialidade exterior. A gente não faz um mergulho, como se a gente ficasse na porta, né, e não tivesse a coragem de penetrar aquele ambiente. Porque o nosso ambiente interno, realmente, ele tem muita sombra e ele nos assusta em muitos aspectos. É como se a gente tivesse dentro de nós aquele quartinho escuro. A gente já falou do quartinho escuro algumas vezes, né? Mas esse quartinho escuro das nossas dificuldades morais. E tem umas até que a gente prefere nem conhecer, a gente finge até que não está vendo, né? Que a situação realmente ela tem uma certa dificuldade. Mas é necessário que a gente faça. Mas a gente veio para falar sobre luz. A sombra, vamos ver direitinho o que é a sombra, né? Aqui a conversa nossa é luz. Então o que nós precisamos, na verdade, é luz na nossa vida. É realmente saber acessar esses recursos luminosos que estão ao nosso dispor dentro de nós. Nós precisamos aprender a ativá-los, a valorizá-los e a encontrá-los, a ir ao encontro dessas luzes que estão em nós. E a gente não se deu conta ainda.
e fica às vezes aqui fora, nessa superficialidade, achando que já está tudo resolvido. Pelo amor de Deus, né? Amigo conhecido meu perdeu um filho assim, novo, né? Com todas as coisas, um futuro assim maravilhoso, e desencarnou assim de uma forma brutal, num acidente, né? Então são coisas que a gente precisa se aperceber melhor disso, para que a gente não seja surpreendido, né? Para nós é realmente muito complicado isso. A gente que é espírita, a gente que se aprofunda um pouco na doutrina, a gente percebe realmente o quanto tempo que a gente já perdeu, né? O quanto que a gente já deixou de fazer, isso que é o pior. São as dificuldades que a gente sabe que a gente vai enfrentar, a gente vai pagar, é quanto que a gente vai pagar, coisa até que a gente sabia e a gente continuou persistindo no erro, né? É o problema desse autoencontro, que a gente tem dificuldade. Mas Joana aqui, a gente percebe que ela alivia o negócio, sabe? Ela coloca a gente num caminho, ela cuida de nós nesse sentido. Embora eu tenha lido um livro dela que, puxa vida, foi cada puxão de orelha que eu tomei, né? Até que me afastou um pouquinho dela de início, né? Agora que eu estou retomando a amizade com ela, vamos ver se a gente chega a um bom termo, né? Então, meus amigos, a sociedade como um todo, o grande problema também é esse. A sociedade como um todo supervaloriza o quê? O ter em detrimento do ser. Isso é uma coisa atávica, isso já vem de muito tempo, né? E isso chegou a tal ponto, se foi estimulado a tal ponto, que isso começou a promover distorções no nosso psiquismo. Então a gente envolvido, a gente desejável de investir em certos aspectos da nossa vida, a gente tem dificuldade, que a gente tem algumas marcas, vincos, que são difíceis. Não há ferro que engome aquilo, né? São distorções, são coisas que vêm de muitas e muitas existências, daquelas camadas que estão aqui desse ego. São situações que estão impressas, estão íncitas dentro da gente, e a gente tem dificuldade de lidar, tem dificuldades para vencer certos aspectos e até para conquistar e realizar certas coisas legais. A gente fica complicado. Eu vou falar até de uma experiência pessoal, tem pessoa até que eu falei já isso uma outra vez, mas vou repetir, desculpem. Eu, quando comecei aqui na casa, uma das primeiras tarefas, a primeira tarefa que eu participei foi da sopa lá atrás, para as velhinhas lá, para as nossas assistidas lá na época, né? E eu tive dificuldade, eu, pessoalmente, em lidar, sabe o que é você estar numa primeira vez fazendo uma coisa? Que sentido tinha ficar servindo aquelas sopinhas, né? Olha a minha cabeça, eu não via muito sentido. Depois que você vai percebendo que não é um prato de sopa, não é um prato de sopa, é aquilo que você leva, é o toque, é o carinho, né? É a conversa, né? É você ouvir, escutar as amigas, é você abraçar as amigas. Então é uma coisa muito diferente. E de início, para mim, é como se eu fosse um robô. Eu pegava aquilo meio sem saber exatamente o que eu estava fazendo. Então são situações que vêm do quê? De um orgulho lá do passado, esses ranços negativos, né? Que ainda atrapalham. Mesmo que você queira fazer, você fica meio, né, embaraçado com aquela situação. Você não consegue. É difícil, o negócio é complicado. Então, são essas situações, né? Dessa supervalorização do ter, que vai o quê? Inflando o nosso ego, né? Fazer o caminho oposto não é mole, não, é uma virada. Mas vamos fazer devagar, né? Não precisa pressa, não precisa afobação. É isso. Quanto mais valor a gente dá ao espírito, né? Aquilo que é eterno em nós, em detrimento do que é passageiro, estamos aqui, sabemos, de passagem, num momento misericordioso que nos foi ofertado para a nossa evolução e desenvolvimento, pelo amor que o Pai tem por suas criaturas, por seus filhos. Aí a gente mais valoriza justamente essa questão do self, essa questão mais profunda de nós. E aí o que acontece? A gente relativiza a questão do ego em nós. Há um certo equilíbrio, quando a gente dá atenção também para essas condições de essência, essas condições do nosso eu imortal, do nosso eu profundo, né, desse eu real, que é o eu real. A gente está aqui, nessa encarnação, nessa oportunidade, lida com uma porção de coisas aqui fora. Mas a gente sabe que, de repente, a gente faz o trânsito lá para o plano espiritual. E lá é a verdade, lá é o reino da verdade. Nós somos egressos de lá.
a gente está aqui de passagem. Nós não somos daqui. Nós estamos estagiando aqui, nós não somos daqui. Muito bem. O ego, né, ele tem a sua importância, tem o seu lugar. Ego tem o seu lugar, lógico. Se não fosse o ego, a gente não estava se relacionando aqui. A gente, para se relacionar, para se manifestar nesse plano, a gente precisa do ego, com certeza. Né? Mas a gente precisa que ele seja mais equilibrado. A gente precisa tratar esse ego, tirar alguns penduricalhos que a gente ainda tem e que dificultam essa nossa caminhada. Dar mais atenção para esses aspectos que complicam o nosso caminhar, a nossa sequência aí. A Joana de Ângeles, ela faz uma pergunta. Né? O que é felicidade na Terra? O que seria felicidade na Terra? Será que existe? É possível a felicidade na Terra? Né? A felicidade é justamente na Terra, justamente esse ajustamento entre o ego e o self. Só que para isso acontecer, lembra que eu falei do vazio, né? O self está aqui, né? O ego está aqui fora. Então, até isso aqui se encontrar, a gente tem que preencher esse vazio. E nesse vazio tem sombra, muita sombra. Então, a gente precisa aprender e começar a exercitar a projeção da nossa luz, da luz que nós temos dentro de nós, todos nós temos. E a gente vai aprender um pouco com Joana, não sou eu, em relação a como fazer esse caminho, como trilhar esse caminho de uma forma menos penosa, né, possível para nós. Né? Então a questão não é a gente negar o ego, também não é, digamos, negar o self, é uma questão de um encontro dos dois, de um entrelaçamento dos dois. Mas como é que isso pode acontecer? Essa é a felicidade possível no nosso plano terrestre. Essa é a felicidade possível aqui. E segundo Joana, né? Mas a nossa reflexão nos mostra que ela está com razão, né? A gente refletindo um pouquinho, porque as mensagens espíritas são assim, elas nos são dadas e cabe a nós fazermos as nossas reflexões, a nossa análise, a nossa apreciação e aproveitar aquilo que for conveniente e bom para a gente naquela leitura. É assim que a gente vai construindo, estruturando essas condições para o enfrentamento futuro conosco mesmos, né, com as situações que a gente precisa iluminar, que a gente precisa enfrentar nesse processo que a gente está de transformação dos defeitos em virtudes, né, dos desvalores que ainda habitam em nós, que ainda estão em nós, para aquilo que é válido, aquilo que é luz, aquilo que realmente nos traz crescimento e evolução. Então a gente precisa, para poder alcançar a evolução moral e espiritual, a gente precisa desenvolver o self, né? Até o ponto que ele possa, aí é que está a virada, né? Predominar sobre o ego. Porque hoje, ainda há pouco, né, a gente falou aqui, que o ego predomina sobre tudo, ele toma conta de tudo. Né? Na questão principal desse atavismo da prioridade pelo ter, em detrimento do ser. Então isso aí é uma coisa que é uma marca nossa, que ainda está em nós, isso ainda não adianta. Mas, quando é que vai ser a virada? Né? Quando é que a gente vai ter a condição desse ponto em que o self predomine sobre o ego? Será que isso acontece? Né? De modo que tudo que a gente esteja propondo na nossa existência tenha como referencial o espiritual. Será que a gente consegue? A gente tem dificuldade, às vezes, numa relação com uma pessoa, às vezes, que está nos incomodando, de perceber que ela é um espírito em evolução. E se ela, às vezes, está agindo daquela forma, é porque talvez ela não tenha ainda um entendimento, não tenha um desenvolvimento espiritual, digamos, na paciência, um desenvolvimento espiritual na forma de tratar com as pessoas, né? De tratar as pessoas, ela é uma pessoa, às vezes, grosseira. No falar, o falar é grosseiro, ela não consegue nem conversar direito. Então a gente precisa, será que a gente consegue, né, olhar no próximo ali, o espírito mortal, né, é o self que é pouco desenvolvido. A gente fazer essa análise, não precisa falar, né? Mas você aprender a lidar com essas situações, com as situações todas da vida. O problema é que a gente lida com uma situação dessa, a gente está logo, né, se exasperando, está logo dando a resposta, e aí a coisa não fica legal. É a desarmonia que se estabelece.
Muito bem. Então, quando a gente conseguir justamente esse processo de fazer prevalecer o ego como prioridade sobre o ego, não, desculpe, o self sobre o ego, e a gente conseguir fazer isso, aí o ego vai ficar encharcado justamente dessas projeções que vêm do self. E nesse encharcamento ele passa então a comandar todo o processo. Ocorre esse entrelaçamento que a gente está falando entre ego e self. Alguém já conseguiu isso aqui na Terra? Alguém já conseguiu? O que vocês acham? Teve alguém, sim. Jesus, exatamente. Isso foi o Jailton que falou ali. O pré-claro Jailton ali passou para a gente a informação. Porque todos os atos dele, externos e internos, tinham um alinhamento perfeito com o self. Né? Então Jesus foi um espírito que, quando esteve aqui na Terra, tudo que ele pensou, qualquer movimento, qualquer gesto, qualquer ação, qualquer atitude dele, estava alinhada com a questão do interesse espiritual. Né? Porque ele veio aqui por uma questão de uma escolha dele, de estar aqui entre nós e trazer a mensagem poderosa que ele nos trouxe, que ainda haverá de reformar a humanidade, né, por completo. Né? Ainda estamos aí, embora 2000 anos tenham se passado, mas ainda é um processo a dar-se, a realmente acontecer. Né? Vamos ver agora mais um parágrafo desse bendito livro que a gente está explorando aqui. Gerado para alcançar o infinito e a consciência cósmica, é Deus, olha lá, Deus pequeno, minúsculo, viu? É aquele, quando Jesus falou, vós sois deuses, minúsculo. Né? Não dá para, maiúsculo é só Deus, só absoluto. Então ali é o Deus na condição relativa, é um Deus relativo. É Deus em germe, gerado para alcançar o infinito e a consciência cósmica, é Deus em germe, que as experiências evolutivas desenvolvem e aprimoram. Então nós temos Deus, a presença de Deus, a presença divina, ela está em nós, ela está em germe em nós. Nós é que ainda não conseguimos trabalhar e desenvolver ela suficientemente para a gente alcançar novos patamares, outros níveis de evolução. A gente está ainda engatinhando nesse aspecto. Né? Mas aí, como diria Turra, Marcelo Turra falaria assim, quanto maior a distância entre o ego e o self, maior o babado. Não é assim? Isso. Está vendo? Então, quanto mais eu sou por dentro, né? Quanto mais aquilo que eu sou por dentro é diferente do que eu me manifesto aqui fora, quanto maior fosse a diferença, né? Maior é o conflito, maior é um conflito. Né, em que a gente está vivendo, porque não vai haver harmonia possível. Né, enquanto aquilo que eu sinto internamente estiver em dissonância com aquilo que eu manifesto aqui fora, que é justamente esse distanciamento do ego, a gente falou em entrelaçamento do ego com o self. Né, mas na medida que o que eu tenho ainda de potencial a desenvolver desse germe que está colocado na frase ali da Joana nesse parágrafo, e isso não está desenvolvido, a distância e os conflitos vão ser cada vez maiores e crescentes. Né? Aí não há harmonia possível. Uma criatura que vive ainda só pela questão do ego, ela não vai ser harmônica nunca. Ela não vai ter harmonia nunca na vida dela. Por isso que a gente vê pessoas que às vezes têm tudo materialmente, têm todas as condições e, entretanto, vivem infernos verdadeiros dentro de si. Verdadeiros infernos. Às vezes a pessoa tem tudo. Tudo que a gente poderia almejar em termos de recursos materiais para viver bem, a pessoa tem tudo. Mas ela é infeliz. Totalmente infeliz. Muitos suicídios, às vezes, que a gente vê até que acontecem nessas circunstâncias. Há pouco tempo, no Rio, uma situação, né, que a gente não vai nem entrar em detalhes, mas que reflete muito disso. Né, que a pessoa que está aqui, ó, na casca, sem aprofundar. Então a casca começa a desarticular, a sofrer algum tipo de alteração, algum tipo de desequilíbrio, o cara precipita. Né? É morte, é auto-aniquilação mesmo, porque não vê sustentação, não tem sustentação. Então nós estamos num processo de construção dessas estruturas de sustentação para a gente poder viver bem, para viver de uma forma mais consoladora nos enfrentamentos da nossa vida.
É isso que a gente está fazendo aqui. É essa proposta que a doutrina espírita tem em relação a nós, de facilitar até a nossa vida e todo esse processo que a gente está se referindo aqui com o suporte da Joana de Anjos. Né? Bem, e o que a gente chama de sombra em nós? A gente falou de sombra algumas vezes, do vazio, da sombra. Né? A questão da sombra em nós é porque a sombra é justamente essa área, né, daquilo que a gente já despertou e conseguiu desenvolver em termos do self, com relação àquilo que é só aparência em nós. Aquilo que ainda é só aparência. O aparente é o nosso não ser. O que a gente é, na verdade, está lá dentro, no self. Naquela cebola que a gente botou lá, que a gente não vai voltar para a cebola mais. Então é justamente nessa área que a gente já desenvolveu tudo aquilo que a gente já desenvolveu em relação àquilo que a gente ainda está aparentando. Ou seja, nesse vazio do não ser é que nascem todas as nossas imperfeições, todos os nossos defeitos. Os nossos defeitos, eles nascem justamente nesse não ser, nessa região, nessa área de nós, que ainda não está preenchida, não tem esse vazio, esse distanciamento do ego com o self. Então, é onde aparecem aí os chamados filhos diletos do ego, que Joana falou lá na frente para a gente. Ou seja, queridos, a gente sofre não pelo que a gente é. Olha só, a gente sofre não pelo que nós somos, não por aquilo que a gente é. A gente sofre porque a gente ainda está lá pequenininho internamente, né? Ainda dentro de nós, pouco desenvolvido. A gente sofre, na verdade, e faz às vezes sofrer também, pelo que a gente não é. Pelo que a gente não é. O raciocínio às vezes parece um pouco confuso. Eu sei se a confusão possa ser minha também, que de repente eu não estou sabendo abordar o assunto, mas a questão é que a gente sofre por aquilo que a gente não é, aquilo que a gente aparenta ser. Porque o que a gente está lá dentro e é perfeito. Foi colocado em nós por Deus. Essas sementes, essas questões mais profundas da nossa consciência, nos foram dadas pelo Pai Celestial. Isso não tem defeito. Isso não tem defeito. Aí, Jailton, você tem defeitos, cara? Você não tem, cara. Não tem. Não tem. Porque você, quando foi criado, você tem isso dentro de você. Você ainda não despertou, ainda não acionou, não ativou os seus potenciais. Você tem ao não ser seu que aparenta defeito. Mas você, profundamente, todos nós, profundamente, se não fosse isso, não teria sentido nem as encarnações sucessivas. Porque para quê? Entendeu? Não teria sentido. A gente tem já isso íncito em nós, que nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e mas com todos os recursos potenciais da consciência cósmica, está em nós. Mas nós ainda não despertamos, não ativamos, não desenvolvemos, não fizemos brilhar essa luz, como Jesus falou. Né? Fazei brilhar a vossa luz. Né? Fazei brilhar. Onde é que está o reino de Deus que Jesus fala? Não é dentro da gente? O reino de Deus é dentro de nós. Né? Mas cadê o reino de Deus? A gente muitas vezes só vê sombra dentro de nós. É porque a gente não ativou ainda essas sementes, não cultivou essas sementes ainda, que estão ali em germe, esses potenciais que estão guardados em nós, que são luz, e que nos foram dados por Deus, nosso Pai. Então, o defeito ainda é um problema do ego. O ego que fica inventando moda. Não é? Pois é, o ego fica... Né? Muito bem. O que somos é a expressão divina, né? É a manifestação do ser imortal, é lá dentro da gente. O que a gente não é que complica as coisas, que é aquilo que está aqui fora, nas aparências, daquilo que a gente projeta, aquilo que nós estamos projetando. Por isso, quando a gente está trabalhando, a gente está numa instituição, a gente está assistindo uma palestra, a gente está participando de uma atividade benemerente, a gente está nesse momento fazendo o quê? Nessa busca. Estamos buscando o self. Nós estamos buscando fazer brilhar a nossa luz. A gente está preenchendo esse vazio com o quê? Com luz. Com forças vivas do bem. Que vão estruturando realmente, dando um outro colorido para esse panorama interno, dentro de nós. E isso nos traz o quê? Segurança. Nos traz o quê? Força. Né? Serenidade.
Isso tudo a partir desse processo em que a gente vai se colocando. Por isso é importante realmente a gente ler um bom livro, né, um livro espírita, que você pega, estuda, discute. Você vem participar aqui das reuniões de estudo, porque isso é conhecimento, isso é orientação e que vai te dar um norte, vai te dar uma diretriz, vai te confortar, vai te responder muitas perguntas. E a gente tem ainda muitas perguntas. A gente que estuda já há 30 anos a doutrina, a gente vê que a gente não sabe nada. Porque tem livro que eu pego, eu estou encontrando, estou fazendo esse encontro agora com a obra de Joana, que eu acho que talvez eu esteja um pouquinho mais maduro agora para poder entender um pouco a cabeça dela. Né? E fora também pesquisa que a gente faz na internet, que você tem que se virar na internet, né? Se virar nos 30 para poder fazer os trabalhos que a gente tem assim, a gente assume o compromisso, né, de fazer e tem que tentar fazer da melhor forma possível. Muito bem. Então, os defeitos, né, correspondem a tudo aquilo que a gente não é, não o que a gente é, porque a gente é perfeito. Aquilo que a gente é de verdade, lá profundo, no self, e isso tudo é de uma perfeição total, porque vem de Deus, foi Deus que colocou em nós. Tem coisas que eu já falei aqui. Agora, vamos falar, a gente falou da sombra, mas a gente não aprofundou a questão da sombra. Né? Como é que é esse negócio de sombra? Né? A sombra seria assim. A gente pegava aqui, botava blackouts na porta, ali fora, nessas janelas, e a gente apaga a luz. Muito bem. A gente apagou a luz. A gente não saberia dizer o que entrou, né? Mas a gente poderia dizer tranquilamente do que entrou. Não entrou o quê? O que não entrou? Enquanto permanecia a sombra, a treva, o breu aqui dentro. Não entrou a luz. Não entrou a luz. Né? Então, o que acontece? O mal, ele não tem uma existência, né, intrínseca. Né? O mal, na verdade, não existe. O mal é o quê? É a ausência da luz. O mal é a ausência da luz. Bastou a luz se manifestar, o mal sumiu. Na hora. Né? Não teve conversa. Então, o mal ele é ausência. O mal não é. Né? E quando chega a luz, ele acabou a conversa. Né? O mal é apenas sombra. Não é real. Ele só perdura e só persiste enquanto não há luz. Depois que a luz penetra, depois que a luz chega, se estabelece, acabou. Não tem conversa. Vamos ver mais um parágrafo aqui para a gente poder estar avançando já para o final. Tem uma surpresa no final legal, depois a gente vai conversar. Vocês vão ver que a gente trouxe um negocinho bacana. Está demorando para encher esse troço aqui. Anda, meu filho, está devagar. Vamos voltar aqui, que isso aqui ainda... Peraí. Isso. O ego, projetando-se em demasia, compõe os quadros de aflição em que se refugia, e negando-se a lutar, desenvolve os fantasmas gigantes que o protegem, quais cogumelos venenosos que desabrocham em terrenos úmidos e férteis, medrando no seu psiquismo, atormentando e passando ao domínio escravizador. Você vê que esse parágrafo aqui resume algumas coisas que a gente já falou na nossa abordagem aqui. Muito bem. Nós falamos de potências dentro de nós. Né? Uma semente. O que a gente vê numa semente? O que a gente pode dizer de uma semente? Uma semente é o quê? Há uma quantidade imensa de possibilidades com uma semente. Né? Ela pode ficar guardada numa gaveta, como ficou, né, sementes que foram com faraós, ficou lá dentro da pirâmide, que depois foi descoberto. Né? Tem semente que o cara planta e já começa a germinar, mas tem semente que, às vezes, até tem semente que ela pode até não vingar. Ela pode até ter algum problema e ela acabou não vingando. Mas a semente é o quê? São possibilidades várias que a gente tem numa semente. Aí a gente vai trazer aqui uma semente. Essa semente aqui, que a gente está acostumado a ver de desenho de história em quadrinho, né? De HQ, o que é isso? É a semente de um carvalho. Né? Essa é a semente do carvalho. Muito bem. E o carvalho é uma árvore poderosa. Ela chega a 30, 40 metros de altura na idade adulta. Né? Ela é frondosa, uma árvore realmente exuberante. Está aqui ela, né? Muito bem.
O que acontece? A gente já falou das potências que a gente tem dentro da gente. Mas adianta a gente ter só potencial? Não adianta a gente ter só... A gente vê que a semente, ela guarda o que a semente? Essa árvore gigantesca. Mas se ela não for tratada, trabalhada, semeada, né, cuidada, ela não vai chegar nessa condição, né, nessa altura toda, ou de repente ela não vai nem germinar. Né? Se a gente não fizer o investimento. Quer dizer, a árvore ela existe lá, como falamos das potências divinas, mas a gente precisa ativar, a gente precisa torná-la manifesta. E isso aí demanda o quê? Trabalho, demanda o nosso esforço. É o nosso caminho que a gente precisa trilhar. Então eu tenho possibilidade, mas eu preciso fazer por onde para a coisa poder vingar. Na árvore não existe ainda a árvore. Né? Ela depende de mim para acontecer. O problema é que a gente despende uma energia absurda justamente naquilo que a gente não é. Vocês estão entendendo agora, não é? As coisas que a gente não é ainda profundamente, essas questões que a gente criou aqui fora, elas nos absorvem muito mais do que certas questões que a gente deveria estar dando atenção. E quando, de repente, a coisa dá errado aqui fora, cadê o suporte? Cadê a sustentação? A gente não tem. É o que acontece com muitas pessoas que vivem esses dramas justamente por falta desses conteúdos de qualidade dentro de si. Né? A pessoa está preocupada em curtir a vida, em aproveitar a vida, né? A gente tem, lógico, a questão nossa, a gente não está condenando nada. A questão é um equilíbrio. A gente precisa trabalhar naquele caminho da mediedade, né? No caminho do meio, naquela escolha do equilíbrio. A gente precisa fazer essa opção para a gente poder dar, digamos, atender aos dois lados, aos anseios, às necessidades do ego e às necessidades, né, que a gente precisa para o desenvolvimento do nosso self. Aí para a gente encontrar esses pontos de equilíbrio em nós. Senão vem depressão, vem as angústias, vem as insatisfações, as frustrações e tudo mais que a gente vê aí. E aí a gente passa a acreditar muito mais nesse vazio existencial, em que tantas pessoas estão mergulhadas nesse vazio existencial, do que nessas possibilidades luminares, né, luminosas, que todos nós temos. A gente aparta, a gente deixa de lado essas possibilidades de luz, de um crescimento real dentro de nós, para a gente aderir a situações desse vazio que não preenche, não vai, precisa ser preenchido, está por ser preenchido. Né? Muito bem. Aí a questão, vou fazer uma abordagem, que eu estou achando que eu vou pular essa parte que eu estava prevendo aqui, para a gente poder entrar no que eu queria falar aqui para encerrar o nosso trabalho. Vou falar para vocês, muito tempo atrás, uns 35 anos atrás, eu lá em Petrópolis, estava uma noite fria, e lá em Petrópolis, naquela época, não tinha internet, né? Não tinha internet, só para começar. Aí eu estava com o irmão do meu cunhado, a gente tinha saído, alguma coisa, estava voltando para casa. E falei, cara, hoje tem um filme, lembrei que tem um filme na televisão, hoje é um clássico do cinema. Eu falei, pô, que filme que é, cara? Luzes da Ribalta. Eu falei, caramba, acho que eu já ouvi falar desse filme, mas eu não... Vamos assistir, vamos lá. Aí nos preparamos, ele fez lá a pipoca, né, uma tigela de pipoca desse tamanho, vamos sentar lá para a gente poder ver. Ligou a televisão, aí tal, começou o filme. Começou, pô, legal o filme, tal, de repente, cara, acabou a luz. Puf, Luzes da Ribalta, acabou a luz, brincadeira, né? E não voltou a bendita luz. Falei, cara, perdemos o filme, não tem mais condição. Só comendo pipoca, né? Tomou uma Coca-Cola e acabou a história. Então, meus amigos, Charlie Chaplin, esse homem, eu admiro muito esse homem. Né? A história dele, até no filme, que foi a biografia dele, né? É um homem realmente admirável. Por suas realizações, você vê que ele, os filmes que ele produziu, né? Que ele escreveu os filmes, ele estrelou como ator principal nos filmes, dirigiu os filmes. Ele tinha realmente, as músicas desse filme, Luzes da Ribalta, são da autoria dele. O trailer musical do filme é dele, ele que fez, que escreveu, e impressionante, impressionante. E até a homenagem a ele foi meio tardia, né, que a Academia Americana lá foi dar um Oscar para ele, acho que pelo conjunto da obra, já no final da vida dele. Ele entrou, eu lembro que ele entrou até de cadeira de roda, né, para receber o Oscar dele. Bem, mas aí, vamos dar uma olhada aqui. Esse é o Charlie Chaplin, está aí. Essa figura tinha que ter um cachorro, né? O pessoal que me conhece tinha que ter um cachorro ali. Muito bem. Aí eu encontrei um poema dele que eu achei maravilhoso.
e se aproxima muito de tudo que a gente falou aqui. Ele escreveu esse poema em abril de 59, quando ele completou 70 anos. Então ele já estava naquela idade da madureza, né? E já com aquela perspectiva de vida, com todas as realizações que ele fez, né? que ele conseguiu alcançar. Tem muito conteúdo essa passagem dele. Olha como é que ele falou, que bacana. Quando comecei a me amar, do Charles Chaplin. Quando comecei a me amar, eu entendi que em qualquer momento da vida estou sempre no lugar certo, na hora certa. Compreendi que tudo o que acontece está correto. Desde então, eu fiquei mais calmo. Hoje eu sei que isso se chama confiança. Né? Me chamou a atenção. Sempre no lugar certo, na hora certa. Né? Então nós estamos colocados no lugar ideal para a nossa evolução, no momento certo para a gente poder trabalhar o nosso crescimento, desenvolvimento e, na verdade, fazer o alinhamento com aquilo que aqui viemos fazer. Logo a seguir ele fala, quando eu comecei a me amar, entendi o quanto pode ofender alguém quando tento impor minha vontade, olha o ego aí prevalecendo, sobre ela, mesmo sabendo que não é o momento certo e que a pessoa não está preparada para isso e que muitas vezes esse alguém era eu mesmo. Hoje sei que isso significa desapego. Quando comecei a me amar, eu pude compreender que dor emocional e tristeza são apenas avisos para que eu não viva contra a minha própria verdade. Olha aí, está vendo? As sementes que a gente falou, os potenciais de luz que nós temos. Hoje sei que a isso se dá o nome de autenticidade. Quando comecei a me amar, eu parei de ansiar por outra vida e percebi que tudo ao meu redor é um convite ao crescimento. Hoje eu sei que isso se chama maturidade. Quando comecei a me amar, parei de privar-me do meu tempo livre e parei de traçar magníficos projetos para o futuro. Hoje faço apenas o que é diversão e alegria para mim, o que eu amo e o que deixa meu coração contente, do meu jeito e no meu tempo. 70 anos também, né? Não podia ser diferente. Hoje eu sei que isso se chama honestidade. Quando comecei a me amar, tratei de fugir de tudo o que não é saudável para mim, de alimentos, coisas, pessoas, situações, e de tudo que me puxava para baixo e para longe de mim mesmo. Quando a gente busca a nossa autoiluminação, quando a gente começa a ativar esses potenciais mais profundos em nós, é comum, às vezes, pessoas se distanciarem de nós, algumas pessoas, certos ambientes que a gente não se sente mais confortável de permanecer. Isso é normal, isso faz parte realmente desse processo. É o que acontece com ele que ele está falando aqui para a gente. Mas hoje, eu sei, no início pensava ser egoísmo saudável, que ele fala, egoísmo saudável. Né? Mas hoje eu sei que trata-se de amor próprio. Né? Quando a gente começa a cuidar da gente, nesses aspectos mais profundos, ele fala de egoísmo saudável. Né? Até que interessante a colocação dele. Quando comecei a me amar, parei de querer ter sempre razão. Dessa forma, cometi menos enganos. Hoje eu reconheço que isso se chama humildade. Quando comecei a me amar, recusei-me a viver no passado e preocupar-me com o meu futuro. Agora eu vivo somente esse momento, onde tudo acontece. Assim que eu vivo todos os dias. E isso se chama consciência. Quando comecei a me amar, reconheci que meus pensamentos podem me fazer infeliz e doente. Quando eu precisei da minha força interior, minha mente encontrou um importante parceiro. Hoje eu chamo essa conexão de sabedoria do coração. Era essa aproximação, né, do ego com o self, com aqueles princípios que a gente está colocando aqui. E no final ele faz um desfecho lindo aqui para a gente. Ó. Não preciso mais temer discussões, conflitos e problemas comigo mesmo e com os outros, pois até as estrelas às vezes chocam-se umas contra as outras e criam novos mundos. Hoje eu sei que isso é a vida. Muito obrigado, irmãos.